Olá, bom dia a todos. Eu sou acadêmica de Pedagogia do Centro de Estudo Superior de Balsas. Eu me chamo Letícia. Juntamente com as minhas colegas Jéssica, Denise e Suzana, montamos esse trabalho com a orientação das professoras Mara e professora Vanessa. O nosso título é Analisando o processo de aquisição da escrita e leitura nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu vou pedir desculpa também antecipado por talvez alguns barulhos que apareçam no fim ou no fundo do vídeo. Esse nosso trabalho, ele foi feito a partir de um pequeno estudo sobre alfabetização e também em cima de um projeto do projeto de um grupo chamado GEMPA. A presente pesquisa é voltada para... Me perdoem aí os foguetes, é porque aqui o pessoal está comemorando a vitória de política. A presente pesquisa é voltada para a análise do processo de alfabetização e letramento nos anos iniciais. Investigando os níveis psicogenéticos de leitura e escrita dos educandos da turma do 4º ano A da Escola Municipal Professor Joca Rego, localizada em Balsas. Busca ainda verificar, por meio de questionário, o nível de compreensão que a educadora da turma pesquisada possui sobre o processo de alfabetização e a importância da leitura. Sobre essa questão, íamos pesquisar fazer esse questionário com a professora responsável pela turma, mas infelizmente ela não se encontrava. Ela estava no período de férias dela e acabou que pesquisamos com a coordenadora da escola. Fizemos um questionário com a coordenadora da escola. A nossa metodologia foi a abordagem qualitativa. Tivemos também a pesquisação, pois a intervenção a investigação, para posterior intervenção. Levantamento bibliográfico sobre a temática abordada. Nosso levantamento bibliográfico ele foi muito em cima do grupo que eu já tinha comentado antes, o grupo de pesquisa, o GEMPA, que eu acho que vocês já devem ter ido pesquisar algo sobre eles a partir do artigo que eu enviei para vocês no grupo. As nossas intervenções também foram tiradas de dentro de um dos materiais do grupo GEMPA. Nos resultados, com a realização da aula entrevista para a investigação da hipótese dos níveis de leitura e escrita, obteve os seguintes resultados conforme descrito nos gráficos abaixo. Eu só queria destacar bem aqui a nossa aula entrevista. Essa aula entrevista é um instrumento que o grupo GEMPA montou. Esse instrumento ele serve para diagnosticar em quais níveis psicogenéticos de aquisição de escrita e leitura que os alunos estão. E aí vem os níveis pré-silábico 1, pré-silábico 2, silábico e alfabético. Mais à frente eu vou explicar um pouco sobre eles, mas eu vou focar muito em cima dessa aula entrevista aqui para vocês. Porque é a partir dele que nós conseguimos analisar o processo e aí como é que eles aprendem, de quais métodos os professores usam para que eles possam aprender, ter um melhor desenvolvimento na escrita e na leitura deles. Aqui veio os resultados, e aí, de acordo com a aula entrevista, nossa aula entrevista a aula em si,
ela consiste em 12 passos, mas só conseguimos usar 8 passos das 12, porque o nosso tempo estava muito corrido e tivemos apenas uma semana para montar tudo isso, para poder obtermos os resultados. Só que no 8º passo a gente já consegue identificar quais os níveis que os alunos estão, tanto de escrita como de leitura. Esse gráfico aqui representa o nível de hipótese de escrita da turma. 25 alunos alfabetizados, no nível alfabético, perdão, e 3 alunos no nível silábico. Vou falar brevemente sobre o nível pré-silábico 1, silábico 2, silábico e alfabético. O pré-silábico 1 e 2, eles estão bem pertinho um do outro, e aí o pré-silábico 1, ele é quando a criança, a ideia de escrita e leitura da criança é através de desenhos. Ele só vai reconhecer figuras. O pré-silábico 2, ele já conhece algumas letras, mas ainda assim prefere os desenhos, prefere as figuras para representar a escrita e leitura. Já o nível silábico, ele já tem um conhecimento maior das letras e já consegue ler algumas coisas também. Já o nível alfabético, ele já consegue ler e escrever bem, só que alguns erros, algumas pronúncias, eles ainda têm alguma dificuldade. E aí, nesse caso, aconteceu uma coisa em comum, porque nem todos os alunos sempre vão estar no mesmo nível de escrita e também de leitura. E aí, só que no nosso caso aconteceu uma coisa em comum porque deu igual. Aí, aqui vem o nível de leitura. Deu 25 alunos com nível alfabético e 3 alunos com nível silábico. E por isso que eu disse que foi um pouco meio incomum, porque nem sempre acontece isso, de ter os resultados iguais. E aí vem as considerações finais. A experiência realizada no âmbito escolar, tendo como referência a aula e entrevista, baseada na metodologia de pesquisa do grupo GEMPA, demonstra que tal metodologia proporciona um desenvolvimento profissional graças ao acompanhamento diferenciado e de assessoria, que permite oferecer aos acadêmicos uma análise profunda do que ocorre dentro da sala de aula no processo de ensino e aprendizagem. O que aconteceu? A nossa aula entrevista, nós usamos ela, como eu já disse antes, como um instrumento para podermos realizar as nossas análises. E aí o que acontece? Ela é no primeiro passo dela, no primeiro passo que a gente usa dela é o seguinte, é a conversa inicial. Essa conversa inicial, a gente chama o aluno em particular e senta com ele e começa uma conversa natural, como qual é o seu nome, de onde você vem, o que você gosta de fazer em casa, você gosta de ler, qual é o nome dos seus pais, com quem você mora, você gosta de seus avós, qual a comida que você gosta que sua avó faz, e assim por diante. A partir dessa conversa, tudo que esse aluno vai nos contando, a gente sempre vai tirar 4 palavras de toda essa conversa. E aí essas palavras, elas têm que ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e quadrissílaba. E aí dessas palavras a gente anota bonitinho, guardadinho pra gente. E aí depois, no segundo passo, a gente pede para que eles escrevam essas palavras que a gente guardou. E aí, dessas palavras, a gente pede, depois que ele escreve, a gente pede para que eles leiam, ou tentem ler. Se eles não conseguirem ler, a gente insiste um pouquinho. Mas se não, a gente passa por terceiro passo, a gente pede para que eles escrevam o nome deles
No 8º passo, a gente pede para que eles leiam um texto que eles mesmos escreveram. No 7º passo, a gente pede para que eles escrevam uma história, um acontecimento com eles. Se eles não quiserem escrever, eles podem desenhar. E aí, no fim, a gente pede para que eles narrem pra gente o que tá acontecendo com aquele desenho, o que é aquele desenho. E já na parte quando eles escrevem, a gente pede para que eles leiam. E daí a gente já pode tirar qual é a hipótese de escrita e leitura deles. Considerando que o educador precisa compreender que não existe o erro, e sim dificuldades do aluno, que serão superadas na construção de hipóteses de leitura e escrita com acompanhamento e intervenção do professor, assim, a aula entrevista é uma das ferramentas que o educador tem para realizar um diagnóstico minucioso do aluno a partir do conhecimento que ele traz consigo. O que acontece? Com essa aula entrevista, eu digo que ela é uma ferramenta super importante para o pessoal que está alfabetizando crianças, porque a partir dele que a gente vai perceber qual é o desenvolvimento da criança, e aí também vamos saber o que é que está faltando para que esses alunos consigam ser alfabetizados, entendeu? Eu digo que ele deve ser, essa aula entrevista deve ser adotada por muita gente, muitos professores, principalmente dos anos iniciais, e também fazer essa aula entrevista 2 vezes no ano, ou 3, mas eu acho que 2 vezes no ano já é suficiente. Por quê? A gente pode fazer essa aula entrevista no início do ano letivo e no fim do ano letivo. No início do ano letivo, a gente vai ter um diagnóstico. Quando chegar no fim do ano letivo, teremos outro diagnóstico e já podemos passar para o outro professor que pegará esses alunos já. E aí também já teremos aí um resultado do que, digamos assim, poderemos ter um material para que possamos fazer a intervenção sobre a questão do aluno ser alfabetizado. Algumas atividades que podemos fazer. E aí, nessa aula entrevista, ele também tem algumas atividades de intervenção que eles indicam para que a gente possa usar com os alunos dentro da sala de aula para cada nível psicogenético. E foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Me desculpe, eu tô um pouco assim meio cansada, porque peguei uma gripe. E desculpem também, perdão pelo barulho. E me perdoem novamente pelo o vídeo anterior que não deu certo, mas esse aqui com fé em Deus vai dar. E aí todos vão assistir e aí depois nos darão um feedback. Essas foram as nossas referências e... esqueci de comentar uma coisa. Usamos o grupo GEM para a aula entrevista e também utilizamos muito o material da Esther Pilar Grossi, que é a didática da alfabetização. Tem uma de 1990, tem outra do ano de 2018. Eles são algumas coisas. O que a Esther Pilar Grossi diz sobre a alfabetização é, assim, coisas muito importantes, entendeu? Eu aconselho aos professores de anos iniciais, pessoal da pedagogia aí, a conhecerem a Esther e também conhecer o grupo GEMPA, que são 2 coisas muito boas